Hoje nós vamos falar sobre a aprovação da Lei 12.403, que entrou em vigor em 5 de julho de 2011, que alterou o Código de Processo Penal relativos à prisão processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas cautelares. Essas medidas cautelares previstas deverão ser aplicadas visando a necessidade para a aplicação da lei penal, para investigação e instrução criminal e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infração penal. Essas medidas cautelares são praticadas, ou melhor, decretadas pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes, ou quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. No caso de descumprimento de qualquer dessas medidas impostas, somente em último caso o juiz decretará a prisão preventiva. O detalhe aqui no artigo 282, no inciso 6º, ou melhor, no parágrafo 6º, diz que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. É o que reza o artigo 319 do Código de Processo Penal. O artigo 283 diz: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito por ordem da autoridade policial judicial competente. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicadas imediatamente ao juiz competente, comunicado ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente auto de prisão em flagrante, caso o autuado não informe o nome de seu advogado na feitura do auto de prisão em flagrante, será encaminhado cópia integral para a Defensoria Pública. Ao receber o auto de prisão em flagrante, reza o artigo 310 dessa nova lei, com nova redação, o juiz deverá fazer o seguinte: fundamentadamente o juiz deverá, após receber o auto de prisão em flagrante da pessoa que foi autuada na delegacia, o juiz deverá relaxar a prisão em flagrante se ela for ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva quando presente os requisitos do artigo 312 deste Código, se e somente se revelarem inadequadas essas medidas cautelares diversas da prisão. Daí sim o juiz deverá decretar a prisão preventiva somente em último caso. E o inciso 3º do artigo 310 diz que também o juiz deverá, após analisar o auto de prisão em flagrante, conceder liberdade provisória com ou sem fiança. O artigo 313 diz, nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a prisão preventiva quando ocorrer o crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. E inciso 2, se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitado em julgado, ou se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, contra a criança, adolescente, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Somente nesses casos poderá ser decretada a prisão preventiva. E o artigo 315 diz também: a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada. Agora, um breve comentário ao artigo 310 desta nova lei, que foi aprovado em 5 de julho de 2011. A maioria dos juízes assim decidem
quando recebem o flagrante. Eles colocam um despacho no flagrante: flagrante formalmente em ordem, mantenham a prisão em flagrante. Isto fere frontalmente o inciso 9º do artigo 93 da Constituição Federal de 88, sendo essa decisão nula e impugnável via habeas corpus. E também uma novidade foi introduzida nessa lei nova do Código de Processo Penal, o artigo 317, que fala sobre a prisão domiciliar. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dele ausentar-se com autorização judicial. O artigo 318 diz: poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar quando o agente for maior de 80 anos de idade. Segundo, extremamente debilitado por motivo de doença grave. Terceiro, imprescindível aos cuidados especiais de pessoas menores de 6 anos de idade ou com deficiência. E quarto, se a pessoa for gestante a partir do 7º mês de gravidez, ou sendo essa gravidez de alto risco. Todos esses 4 itens que eu falei que podem ocasionar a prisão preventiva em substituição à prisão, aliás, a prisão domiciliar em substituição à prisão preventiva, isso tudo o juiz exige provas idôneas. Então, são essas mudanças que ocorreram com essa nova lei 12.403, que foi sancionada pela nossa Presidenta da República após aprovação pelo Congresso Nacional, e que mudou 32 artigos do Código de Processo Penal. E no próximo vídeo vocês vão ouvir falar das outras medidas cautelares, porque o juiz, antes de decidir a prisão preventiva do elemento, através das peças do flagrante que chegam até o fórum, o juiz deverá analisar 9 itens, 9 incisos, que são medidas cautelares, antes do juiz decidir pela prisão preventiva. Então, na realidade, a prisão preventiva, a prisão do elemento, a prisão da pessoa que praticou um crime, deverá ser, antes de decretada pelo juiz, analisado todas essas medidas cautelares, ver se ele não se enquadra nela. Tudo isso visando substituir a prisão preventiva para que diminua o número de pessoas presas nos nossos presídios e o número de pessoas também de presos provisórios. Então, até o próximo vídeo, nós vamos falar sobre medidas cautelares, que também foi alterado com essa nova lei 12.403, que entrou em vigor em 4 de julho de 2011, que mudou substancialmente o Código de Processo Penal brasileiro. Obrigado.